Eu vou direto ao ponto. Voto nulo ou voto em branco não anula a eleição. Então qual a diferença entre eles? Vamos aos detalhes. Eleição é a mesma coisa. Uma das fake news mais compartilhadas desde antes desse termo ser popular é que se metade mais um dos votos forem nulos, terá que ter uma nova eleição. Mentira! Mas qual o motivo desse equívoco? Bem, no artigo 224 do Código Eleitoral de 1965, diz que se mais de 50% dos votos forem anulados, haverá nova eleição. Ué, como assim? O problema é a diferença legal entre voto nulo e voto anulado, que não são a mesma coisa. O voto anulado é aquele que a Justiça Eleitoral anula, pelos motivos previstos nos artigos 221 a 223 do mesmo Código. Entre os motivos mais comuns está a comprovação de compra de votos ou a cassação de uma candidatura posteriormente à eleição. Um exemplo, isso aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, em 2016. Só depois da eleição, a justiça julgou e decidiu que o candidato vencedor, na verdade, era inelegível. Como ele tinha tido mais de 50% dos votos, teve que ser convocada nova eleição. Mas isso é relativamente raro. Eu repito e friso, votos nulos dos cidadãos, em absolutamente nenhuma interpretação possível, se enquadram neste critério para provocar nova eleição. Mas então, qual a diferença entre voto branco e voto nulo? Bom, temos 3 instâncias de resposta possíveis. Primeiro, para a contagem dos votos, objetivamente, nenhuma diferença. Ambos são descartados. Só os votos válidos são considerados. Não importa quantos sejam. Se só 10 pessoas votarem numa eleição, estas 10 decidirão. Ponto. Segundo, em termos relativos à competição política, ambos, tanto nulos quanto brancos, ajudam quem está na frente, pois diminui o número mínimo necessário para se eleger, seja do quociente para os cargos legislativos, seja da maioria dos votos para os executivos. Vamos a um exemplo prático. Vamos pensar uma cidade com 100 eleitores, com a regra de que para se eleger precisa de 50% mais um. Se todos os eleitores votarem em alguém, ou seja, votos válidos, para que algum candidato seja eleito, irá precisar 51 votos. Mas, em outro cenário, se 20 destes 100 resolverem se abster, votar em branco ou votar nulo, tanto faz. Legalmente, é a mesma coisa. Então, os votos válidos serão só 80. E metade mais um passa a ser apenas 41. E assim por diante. Está claro? Por último, a diferença entre eles é mais simbólica. No passado, houve uma longa tradição brasileira que entendia o voto nulo como de protesto. A origem disso é porque até a década de 1990, o voto era em papel. Então, as pessoas escreviam palavrões, faziam desenhos obscenos, etc. e tal. E o voto era anulado. Por outro lado, o voto em papel, deixado em branco, poderia ser objeto de fraudes. Alguém que depois assinalasse uma opção por você. Mas esse protesto perdeu o sentido com o voto em urna eletrônica. Assim como não há mais o perigo de se votar em branco. O voto nulo, objetivamente falando, para a justiça eleitoral é apenas um erro. Isso mesmo, apenas isso, um erro. Você não sabe apertar um botão e cometeu um erro ao votar. Do ponto de vista teórico, é o voto em branco que representa, de alguma forma, um protesto. O eleitor está dizendo que nenhuma daquelas opções lhe agrada. O Jorge Amado, aliás, tem um romance ótimo sobre isso, Farda, Fardão, Camisola de Dormir, em que ele narra os bastidores de uma eleição para a Academia Brasileira de Letras. O protagonista do livro, em certo momento, tenta convencer um dos eleitores a se abster, deixar de votar, ao invés de votar em branco, pois, nas regras da ABL, a abstenção não impede a unanimidade, mas o voto em branco, sim.
justamente porque o voto em branco representa rejeição aos candidatos apresentados. Bom, por hoje é isso, espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar o link da legislação aqui embaixo. Se você gostou, me deixe saber o seu feedback, comenta aqui embaixo, dá o seu like e considere se inscrever no canal. Obrigado, até a próxima!